Fala pessoal, bem-vindos a mais um Patercast. Hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo, paternidade na Bíblia. Eu sou o Felipe Zapalá. Eu sou Antônio Garcia. Esse é o Patercast, o movimento de resgate da paternidade. Cara, hoje então a gente está na linha editorial Paternidade na Bíblia e a gente vai falar sobre o personagem principal da Bíblia. Por que a gente não falou dele antes, posso saber? Porque eu não... Me constrangeu agora. Porque eu não decidi falar sobre ele. Tá bom, beleza. Quem não sabe, o Antônio é o nosso diretor de conteúdo. Vamos lá. Bom... A culpa é sua então, Antônio. Lógico que é minha culpa. A gente vai falar sobre Jesus, é interessante porque Jesus não é pai. Talvez eu nunca tenha escolhido porque Jesus não foi pai, literalmente. Então, o aspecto mais relevante de Jesus é como filho. E claro, assim, sempre que a gente fala sobre paternidade na Bíblia, a gente tenta buscar aspectos de paternidade daquele personagem que a gente está falando. Tá bom. Ao falar sobre Jesus, a gente tem que buscar aspectos de paternidade em Jesus. Só que se você pensar em todas as pessoas, você carrega um aspecto de paternidade passivo e ativo. E Jesus talvez tenha um aspecto de paternidade, não quero ser herege, aí a pessoa fala, Jesus tal, mas ele tem um aspecto de paternidade mais passivo, na característica dele como filho. Aliás, todo o ponto, João 3,16, é falando a respeito do unigênito, dele como filho. Sim. Então eu queria explorar aqui Jesus como filho em diversos prismas. Tá, eu enquanto você falava, eu fui pensando sobre também como Jesus ajuda a gente a descobrir o Pai. Então eu acho que Jesus, apesar dele não ter a figura paterna, ele foi o revelador da paternidade absoluta, vamos falar, em termos bíblicos, seria uma 100%. paternidade absoluta. 100%. E a gente vai traçar um caminho aqui que é pegando Jesus no seu aspecto mais natural de filiação, passando por um aspecto histórico e terminando no aspecto espiritual. E quando a gente vai para o aspecto espiritual, que a gente vai falar sobre Deus mesmo, vai encaixar muito bem isso que você acabou de comentar. Muito bom. Porque Jesus, de fato, é quem nos apresenta o Pai. Legal? Top. Show. Então tá bom, vamos falar primeiro de Jesus como filho de José. A gente, para quem não sabe, a gente tem um episódio específico falando sobre José, que eu acho que é um dos melhores e muito bom mesmo. Muito bom. E depois que eu fiz esse episódio, que a gente fez esse episódio, eu fiz, mudou para mim, cara, para mim José é o grande exemplo de pai na Bíblia. Claro, depois de Deus, mas todo o aspecto de paternidade de José e como ele abraçou a paternidade de Jesus, tudo isso é muito legal, né, cara? Muito. Ele escolhe, né? Ele tem uma escolha ali, ele tem um caminho de virar as costas e ir embora e escolher, né? Ele escolhe. E você sabe que eu estava outro dia estudando a respeito de José e, beleza, Maria é a mãe de Jesus, ela recebe a visitação do anjo Gabriel, ela recebe um toque do Espírito Santo, ela engravida de Jesus. Beleza, então todo esse aspecto sobrenatural em Maria. Mas José, assim, eu estava vendo os sonhos de José. José é o segundo sonhador da Bíblia, porque o primeiro é o filho de Jacó, que tem todos os sonhos, mas depois ele é um grande interpretador de sonhos. Agora, esse José, que é o pai de Jesus, para que ele fique com Maria, ele tem um sonho. Aí depois, quando Jesus já nasceu, ele está perto dos 2 anos de idade, José tem um sonho para ir para o Egito. Porque Herodes ele está matando todas as crianças até 2 anos. José tem um sonho, e nesse sonho de José, quando Herodes está matando as crianças, ele vai para o Egito. Então um anjo fala para ele, cara, vai para o Egito porque Herodes está matando todo mundo aqui. Ele fica no Egito enquanto ele não recebe uma contra-ordem. Aí quando ele está no Egito, ele tem um novo sonho em que fala, olha, Herodes morreu, pode voltar com Jesus para Israel. Quando ele está chegando em Israel, ele está indo para Belém, ele tem um novo sonho que fala, não vá para Belém, vá para Nazaré. Cara, é muito incrível, porque são diversos sonhos de José, que é o pai de Jesus, que determinam o caminho para que Jesus permaneça vivo. Então, assim, tem um aspecto sobrenatural de Maria,
que é Uhum. uma virgem dando à luz uma criança, e tem todo um aspecto sobrenatural da liderança de José, determinando o caminho que ele deve seguir com Jesus. Sim, faz muito sentido. Que traz a proteção de um pai ali para o filho, né. Ele Cara, recebe um download através de um sonho para proteger o filho. cara, é muito legal, porque eu tenho pensado assim, só um parênteses, né, como a gente tem sempre um propósito básico, toda família, todo homem, toda mãe tem um propósito básico que é você levar a sua família de forma boa, de forma legal, de forma saudável, tal. Mas existem propósitos específicos que Deus dá pra gente. Então, nesse caso, imagina o José. Tá bom, ele tá conduzindo a família dele. Uhum. Que beleza. Mas aí ele tem um sonho. Cara, e com esse sonho ele sai do plano básico dele e entra por uma via especial. Então ele tá tocando a vida, ensinando, imagina ensinando Jesus, nos caminhos do Senhor, tal, tal, tal. Beleza. Aí, de repente, ele tem um sonho e aí tem um shift forte. Cara, eu não vou mudar de cidade, não vou mudar de estado, vou mudar de país. Hum. Bom, ele se estabelece no outro país, deve continuar, toca a vida como marceneiro, arruma trabalho, tal. Outro sonho, um shift na vida. Então a gente tem que estar preparado na vida para ter um caminhar normal, regular, estruturado, mas aberto para intervenções sobrenaturais que mudam completamente as coisas. Caraca, muito bom. Então você está vivendo aqui. Tá você, a Rafa, beleza, trabalhando, tal, tudo certo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, no quarto ano, pum! Você tem um sonho, você tem uma revelação, você tem um direcionamento. Cara, a gente vai para o Piauí, entendeu? Foi, foi. Sim, Não, mas estava nos seus planos? Não, mas eu estou aberto, a minha vida está aberta para receber um direcionamento específico de Deus para um shift. E o papel de José na vida de Jesus é muito importante, porque Jesus, nesse momento, ele é uma criança, cara. Ele não determina os próprios caminhos. sim. Então, o pai, Jesus, como filho, teve um pai que tinha direcionamentos diretos de Deus. Nossa, Legal, né? caraca, muito legal. Eu curti Eh quando eu entendi essa parada também. Oi? Eu curti quando eu Nossa, entendi isso. profundo. E o paralelo ter dos Josés, né, que são os sonhadores, só que um é intérprete de sonho e o outro é um que é guiado pelos sonhos. Agora, Jesus, como filho de José, a gente não vê em nenhum lugar na palavra dizendo que ele, de qualquer forma, menosprezou o seu pai natural adotivo em função de saber a sua filiação real, que era Deus. Não, ele teve, um relacionamento de honra com ele, né. Teve, teve. Então, você consegue transportar isso para os nossos dias como aquele cara que te cria. Ele pode não ser seu pai biológico ou seu pai natural, mas aquele cara que te cria, ele merece ser honrado. A atitude de Jesus com o pai natural dele foi de honra, entendeu? Foi de obediência, foi de, cara, esse é o meu pai, esse é o cara que me cria. Será que José, em todos esses direcionamentos, ele tinha tudo bem, ele recebeu os sonhos, sabia que estava cuidando, a responsabilidade dele era cuidar de um filho que era um filho de Deus. Mas eu acho que é muito interessante a linha também de entender que era o filho dele, né? E trazer a aplicação pra gente do quanto, ao mesmo tempo que a gente entende o que é ser pai e carregar e levar os nossos filhos, de entender que não só os nossos filhos, mas a gente também tá cuidando de um filho de Deus. Cara, a gente tem as nossas experiências com paternidade adotiva, entre aspas, é complementar, né? Porque você esteve passivamente nessa posição Uhum. e eu estive ativamente nessa, e estou ainda, estamos os dois nessa posição. Então você tem a experiência de ser filho de um padrasto Uhum. e eu tive a experiência de ser o padrasto. Como é que foi a sua O experiência? o padrasto, parecia aqueles filmes de terror, né, o padrasto. Você vê como é que é? Por que que não é um filme, uma comédia? Bom, né. Já fala que Verdade. é um filme de Ou terror. A Madrasta é a mesma A coisa, olha o madrasta, nome A Madrasta. exato. Você imagine uma Como é que foi a sua experiência? Porque dá pra fazer um paralelo com Jesus aqui, entendeu? Como é que boa. foi a sua experiência enquanto o enteado, entendeu? A minha experiência ela não foi muito boa, porque, eu acho que não houve um entendimento de papel do padrasto, né, com relação a entender o papel
de que por mais que seja um padrasto, eu acredito que o padrasto precisa entender que ele é o pai, enquanto, por mais que tenha o outro, o pai que O é de pai sangue, natural o que pai tá lá. natural, eu creio que enquanto tiver dentro da sua casa, enquanto tiver dentro no convívio da família, a liderança é do padrasto. Então Sim, ele deve assumir esse papel sim. e, cara, ele precisa romper eh, relacionamento, ele precisa amar, ele precisa. Eu estava até conversando esses dias com uma pessoa que tá nesse processo e começou a namorar uma pessoa que tinha uma filha, né? E eu estava perguntando como que tá com a criança. Falei, cara, tá incrível, várias experiências super legais eles estão tendo, assim. Cara, aquilo eu falei, meu, é isso. Eu falei, ó, muito legal o seu relacionamento, muito legal como que tá com a sua namorada até então, né? Mas, cara, isso daqui é o ouro da parada. Você tem que, mais do que se preocupar do que romper o coração da tua esposa, você precisa pensar que você tem um coraçãozinho aqui Uhum, uhum. muito mais delicado, que a partir do momento que você está invadindo espaço na vida dela, isso daqui tem que ser, você precisa ter muita certeza para onde você está indo. Então, voltando para minha experiência, eu sinto que não teve aquele cuidado de tipo, eu tô chegando, eu sei que você tá aí, eu tô aqui, sei lá, eu tenho um relacionamento com a sua mãe aqui, mas e aí, como que a gente vai fazer isso daqui? Simplesmente eu tive que aceitar um estranho no ninho do nada, assim, sabe? Você tinha quantos anos? Quando começou, eu tinha uns 10 anos. Eu lembro de uma cena engraçada, cara, porque, pensa, meu pai deixou a gente, era bem pequeno, e eu sempre fui muito apegado com a minha mãe, até pela diferença. Minha mãe é muito nova, então, Qual que é a diferença de vocês? 15 anos. 15. Minha mãe muito nova, e eu lembro da gente ser muito apegado assim. E eu lembro de uma cena de eu estar no quarto que eu tinha. Meu avô construiu um puxadinho pra gente no fundo, e o quarto dava visão direto pro portão, assim. Lá na frente eu vi o portão. E eu lembro a primeira vez que minha mãe, acho que é que eu vi minha mãe ali com ele se beijando pra despedir. Cara, aquilo pra mim foi a morte, assim. Sério? Cara, eu fiquei muito mal, porque, tipo assim, do nada, você vê alguma coisa estranha e do nada, pá. Aí eu, tipo, eu tô até contando aqui, mas eu lembro de ter esse sentimento de, mano, quem é esse cara, velho? Tá roubando minha mãe. É, né? Mas então, mas daí, qual que é o papel da mãe para facilitar essa relação, entendeu? Eu não lembro muito como foi isso. Minha mãe sempre foi bem comunicativa comigo, mas eu não lembro. Eu acho que aqui acabou não rolando. Foi Ela indo era aos bem poucos. novinha, né, meu? Era nova, era nova. É difícil isso. Porque eu penso que a mãe, nessa situação, ela é de fato uma facilitadora, sabe um catalisador? Ele entra e sai da relação sem mudar a própria relação. Então, assim, a mãe, o papel dela é, cara, explicar para a criança Uhum. o que está acontecendo, como está acontecendo, de forma bem didática, e falar pro homem também, falar, cara, agora é uma situação diferente, entendeu? Você precisa dar atenção, um pouco de guiding, entendeu? Um pouco de. Porque não é simples. É. A minha experiência, a Laís, quando a gente começou a namorar, tinha 5, quando a gente casou, ela tinha 6. Então, eu sei que Nossa, ela era bem pequenininha. bem pequenininha. Então, eu sei que a Paula, ela foi preparando o terreno para o que ia acontecer, entendeu? E aí, quando eu entrei, eu também já tinha, até meus irmãos falavam assim, cara, uma coisa é você namorar uma moça que não tem filhos, outra coisa é você namorar uma mãe. Então, assim, não tem palhaçada aqui, entendeu? Não dá pra É, vacilar. não dá para você Quanto gerar tempo vocês se expectativas. casaram? É que Quando. a gente era melhor amigo antes de. A história é que eu era noivo. E aí, eu terminei meu noivado e aí eu comecei a namorar a Pá. Hum, Mas a Paula já era minha amiga, a gente não tinha nada, mas ela era minha grande amiga. Então, quando a gente começou a namorar, toda a parte de se conhecer e de entender quem é quem, já tinha sido ultrapassado porque a gente era muito amigo. Por isso, até o processo acho que foi mais rápido. Mas também pelo fato de ela ter uma filha. Porque não dá para você ficar enrolando ou mexendo ou não sendo muito claro, muito intencional com uma mãe que tem uma filha já, entendeu?
quais as expectativas, o que que a criança está sentindo. Então eu tinha muito essa preocupação de cuidar da Paula, mas cuidar do coração da Laís, entendeu. Não dá pra você Caramba. achar que tá tudo bem, não tá tudo bem, cara. É, isso não é muito comum, né, você ter esse tipo de preocupação. Eu vejo, no geral, assim, os caras quando começam a namorar com alguém que tem filho, não tá nem aí com o filho, o foco é 100% a mulher, gosta da mulher e abraça Não é? e Eu não acabou. sei de onde saiu isso não, cara. Eu só lembro uma vez o meu irmão, o Biel, chegando pra mim e falou assim: "Brother, você é, sabe, namorador, tal, mas com Hum. mãe não se brinca". E até nesse ponto, eu me lembro de chegar pra Paula, eu não sei se qual foi a ordem das coisas, mas de chegar pra Paula e falar assim: "Pá, é legal, a gente tá namorando, mas não vai dar certo, cara, porque eu sou, sabe, sai do negócio agora, sabe, você vai sofrer, aí tem criança". Mas do que vocês começaram até o casamento foi quanto tempo? Menos de um ano. Foi rápido? Foi. Você levou a sério mesmo então, ó. Sim, mas teve também um fato, mas eu vou contar. Aí, quando eu cheguei pra ela, eu falei assim: "É melhor a gente parar por aqui, porque eu vou machucar todo mundo". Nesse momento, ela me deixou tranquilo e falou: "Ó, eu tô cuidando do que tá acontecendo aqui do meu lado. Então, vamos seguir em frente". Ela me deixou tranquilo, porque eu estava com medo que pudesse magoar. E foi como se ela falasse: "Eu confio em você". Caraca, que Tipo, porque a gente era muito amigo, então ela me viu namorando, sendo noivo. Então ela falou: "Você é um cara sério. Eu vi que você não aprontava, eu vi que você não tentava coisas erradas. Então, tá bom, eu conheço você, é você que eu quero". E aí, só para falar por que que a gente casou tão rápido, a gente queria casar num buffet chamado Baiuca, que tinha, já não existe mais, na esquina da Oscar Freire com a Rebouças, super tradicional. E quando a gente foi ver, tinha uma data que ia demorar muito. E aí me ligaram no meio do caminho, falando: "Olha, teve uma desistência. Tem aqui uma data para daqui 6 meses, vocês querem?" Em junho de 2005. Falei: "Tá bom". A gente pegou a data. Então a gente deu uma encurtada em todo o o processo. processo era pra ser o quê? 2 anos, não sei. Ah, 1 ano, né, sempre é 1 ano, você programa, faz, tal, porque é um negócio grande, né. Pra mim não é tão complexo, mas, sei lá, Aí um monte adiou. de coisa. E aí a gente encurtou pra deu 6 meses. Então o que a gente ia demorar, se a gente estava namorando há 6 meses, ia casar dali 1 ano, dá 1 ano e meio. Aí o negócio mas deu tudo certo. Uau. Por isso a gente acabou casando mais rápido. Mas também tem um ponto aqui de paternidade, de quando você é padrasto, que para mim sempre foi muito importante, eu não acho que a criança tem que ser tratada como idiota. Sabe, trata a criança como se ela fosse uma retardada? Eu não concordo com isso. Então, com a Laís, desde o começo, a gente conversava, a gente brincava, mas eu explicava as coisas para ela, eu a respeitava como um ser humano, entendeu? Cara, mas Não isso tratava ela como um cachorrinho, porque nego trata a criança como um cachorrinho, sabe? é verdade. Não, não, conversava, entendia, batia papo, dava risada, jogava. E aí a personalidade dela bateu com a minha e a gente se conectou muito rápido desde o começo, entendeu? E aí funcionou, entendeu? Você falou isso, veio forte o sentimento de a impressão de, tipo, quando acontece isso, é tipo, cara, a criança, né, você comunicar pra criança: "Ó, espera aí, eu acho que você teve sua chance, não deu certo com seu pai, não deu certo com seu pai, agora tem uma outra pessoa aqui e, tipo, meio que agora é isso pra você e acabou". É meio estranho, né? Esquisito, né? É, para mim foi teve uma negociação ali, entendeu? Eu imagino, eu não sei exatamente como foi para Paula, mas eu tenho certeza que a Paula estava em todo o tempo analisando o que estava acontecendo. Uhum. Em qualquer momento ela podia puxar o fio, entendeu? "Chega, Antônio, não vai rolar". Porque a Paula tinha e talvez seja uma diferença também nas mulheres hoje em dia. A Paula tinha uma prioridade clara que era a Laís. Então a Laís era pré-existente e eu estava chegando. Se não desse certo, eu saía e a Laís ficava. Como funcionou, beleza, vamos para frente. Muito bom. Se não, não daria certo. E aí tem o meu esforço para que desse certo. Cara, pra você ter noção, Hum. assim, você tem que abrir mão de algumas coisas. Na minha lua de mel, aliás, na minha noite de núpcias, que é logo depois do casamento, a Laís dormiu no meio da gente. Então a minha noite de núpcias foi a Paula, a Laís e eu. Então aquilo já foi assim um wake up call para: "Olha, é nisso que você está entrando, entendeu? Você não vai ter
essas experiências que a gente fala, só: "Ah, não vou ficar casado 3 anos sem filho, para viajar", não, eu já na largada já veio uma criança de 6 anos. E tudo bem, foi uma opção que eu fiz, eu achei, ó, 0 arrependimento, achei que foi maravilhoso, Que incrível. porque desde o começo eu já podia sentir o que que é você cuidar de alguém, entendeu. Uhum. E eu abracei 100%, cara. É, foi bem legal, Muito assim. bom. E a Laís também sempre me respeitou, então também, voltando para o aspecto de Jesus, eu nunca tive com a Laís um episódio de "você não é meu pai", sabe. É mesmo. Nunca. Nunca aconteceu. De ela: "Né, você não é meu pai, não fala assim comigo", zero. Zero. Sempre foi conversado, ela sempre me respeitou. Mas rolou uma conquista, né? Aos pouquinhos a confiança, a conquista, ela vai sendo Sim, desenrolada, né? Eu acho que do meu porque eu lado, também não posso abusar, né, o cara tá chegando e putz, começa eu comecei a impor as hã. coisas, né? Do meu lado era muito contrário, porque não tinha nem comunicação, assim, a gente nem se comunicava. A gente morou acho que 16, 17 anos junto, e hoje a gente se comunica mais do que se comunicava quando morava junto. Talvez porque você cresceu. O quê? Talvez você que esteja liderando É. essa interação, entendeu. Eu sentia que com a Lali tinha um respeito muito grande mútuo, mas a intermediação da Paula também foi muito boa, então a Paula respeitava, entendeu. Se eu falava: "Não pode fazer tal coisa", a Paula respeitava aquilo. Então ela reforçava com a Laís a autoridade que eu tinha, Caraca, entendeu. muito bom. Eu imagino que nessa relação que tinha entre Jesus, Maria e José, Maria deveria reforçar que, coincidentemente, Maria também tinha 15 anos, né. Já pensou nisso? Não queria, né, mas é. Maria devia reforçar a autoridade de Moisés, porque eu também vejo muitas mães que Moisés? José, desculpa. Porque eu vejo muitas mães que nessa relação enfraquecem o papel do padrasto. Hum. Então é essencial que a mãe nessa relação, eh Ela valide a autoridade do padrasto, Mas ela entendeu? faz nos 2, né. Ela chega no padrasto e, tipo, cutuca, que Uhum. nem a Paula, né, foi te Sim, ajudando, e ao mesmo tempo com a criança, aponta a criança pra autoridade daquilo. sim. Porque um sem o outro não Não dá. não faz sentido. E quando é um pai com uma menina, é até mais fácil. No seu caso, que são 2 homens, Hum. é um talento especial para fazer esse negócio funcionar. Porque eu sei que eu, com o meu filho, com o Thaís, teve alguma disputa de poder em algum momento. Sendo filho de sangue, né. Sendo meu filho. Imagina se fosse o meu enteado, como eu já vi outros Nossa. casos. Uhum. Um dos meus irmãos separou e a ex-esposa casou de novo, e aí meu sobrinho, cara, ele se bicava com o padrasto. Tinha uma disputa forte de poder. Então, aí vai da personalidade. A minha personalidade facilitou isso, a da Laís facilitou também e fluiu, entendeu? Uma outra coisa que eu queria falar a respeito de Jesus está relacionado com a relação dele com Maria. No primeiro milagre de Jesus, que é em Caná da Galileia, naquele casamento, não era para ser o primeiro milagre, mas Hum. ele honra a mãe dele, Que é do vinho. que é do transformar água em vinho, que acho que é o milagre mais famoso de Jesus, né. Nesse milagre específico, eu sempre achei muito legal essa passagem, porque Jesus fala: "Não é chegado o meu tempo", Maria ignora ele, olha para as pessoas e falam: "Façam o que ele mandar". Hum. E aí ele vai lá e faz o milagre, entendeu. Então, essa relação eu achei muito bacana, porque mostra uma certa intimidade entre eles. Ela ignorou ele. E é legal pensar, né, que tipo assim, sei lá, Maria já vinha com uma sobrecarga de coisas de Jesus, que ela deveria ver dentro de casa, que ela deveria ver ele crescendo, ele se desenvolvendo, e chega nesse ponto, é tipo: "Filho, vai lá, tipo assim, você tá pronto, vai lá, você precisa começar", sabe. Será que foi isso ou será Não que sei, mas você já viu The Chosen? nessa parte não? Não, The Tem Chosen isso? tem um pouco, né, Qual eles temporada que é isso? acho que é na segunda? Primeira? Primeira? Primeira. Ah, vi sim, vi sim. Vi. É, não sei, né, o texto ele não dá tantos detalhes e a gente não sabe o visual, né, porque o visual, assim, você está ali no momento, a expressão da mãe e tudo, mas eu acredito que, teve um push da mãe, teve um empurrar dela, assim, né. Cara, eu sempre acho que você consegue olhar para uma situação e colocar, assim, inferir as intenções das pessoas. Então imagina assim, imagina ó, um exercício, imagina a Maria tá nessa situação,
ela tá assim: "Puxa, coitado dessas pessoas, desse casamento". "Filho, ajuda". Uhum. Mas eu também consigo imaginar Maria, do tipo, vendo aquela situação, Jesus falando: "Não é meu tempo", e ela: "Ah, filho, vai lá e faz", É. Tipo sabe? assim, ele consegue ajudar, né. Tipo, ele carrega isso daqui, é um talento, é uma coisa Mas que ele assim, tem. menos sério, entendeu? Mas porque eu consigo imaginar a minha mãe como ela era, em determinados momentos, ela era a Dona Celina, saudade dela. Momentos ela era tão séria, tão tradicional e tão formal, e Aham. momentos ela era brincalhona, entendeu? É a mesma mulher, a mesma pessoa. Mas vamos fazer um comparativo. Imagina que, no caso da sua mãe, você toca violão muito bem em casa, você tá sempre tocando violão, e aí do nada você tá num casamento, sei lá, acontece um negócio, o cara que tá tocando violão não consegue mais tocar, dá ruim, e tá todo mundo olhando, meu, não vai ter música, não vai ter música, e ela vira e fala: "Vai lá, você sabe tocar". Então, eu imagino exatamente minha mãe fazendo isso, e Aham. eu falando: "Mãe, não". E ela me ignorando, Não. e falando assim: "Gente, tem alguém que toca", entendeu? Muito bom, muito E bom. eu não tendo Tipo, vai lá e você agora. A minha é, mãe não faria isso. A minha mãe já ia. ela ia te proteger É, assim. ela ia, tipo, porque como acho que é uma coisa que a gente sempre teve assim na família era muita vergonha. Ah, Então minha mãe, eu acho que ela ia me poupar de expor a vergonha. Ela ia perguntar por que que você não vai. Se eu falasse não, eu acho que ela não ia dar uma empurrada, sabe? minha mãe ia me jogar assim. É que eu sou o quarto filho, então, eh, talvez seja a forma que ela entendeu de porque os pais sabem quais são os limites dos filhos, né. É um bom As ponto. mães, talvez melhor ainda do que os pais. Os pais eu precisei aprender a respeitar mais limite, mas as mães geralmente sabem melhor. Mas de qualquer forma, essa relação de Jesus com Maria sempre me chamou a atenção pela forma carinhosa como ela se dava. Então, ainda que você seja o filho do Deus vivo, você pode respeitar sua mãe, ter carinho pela sua mãe e honrar sua mãe para além da sua própria vontade. Sabe? Ele honrou. Ele talvez discernisse que não era o tempo dele e não honrou a vontade dela. Muito bonito, né? Eu acho Muito, muito bonito. muito. Eu sou fã de Jesus. Já comentei, não? Sou É? fãzaço, é. Bom, acho que aqui a gente pode passar para um próximo prisma de Jesus como filho. Então a gente falou sobre Jesus como filho de uma forma muito natural, que é como filho de José, filho adotivo, e como filho natural de Maria. Agora, antes de eu passar para Jesus como filho de Deus, eu queria falar sobre Jesus como filho de Davi. Ó, Porque na Bíblia, por vezes ele é chamado como filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é essa a verdade. passagem? Sim. Eu não sou bom de citar passagem bíblica, mas eu me lembro dessa, não é? Do cego? O que significa Jesus, filho de Davi? Te pergunto eu. Te pergunto eu. Cara, filho de Davi é porque ele era da linhagem de Davi. Então, você vai pegar, acho que são. A gente tem ali todas as gerações, eu não lembro bem. São 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o cativeiro na Babilônia e mais 14 gerações da Babilônia até Jesus. Ao Caraca, todo são 42 gerações. 42 gerações de Abraão De Abraão até Jesus. até De Jesus. Davi até Jesus são 28 gerações. Então, o que que significa você falar, Jesus, filho de Davi? Ele não é filho, literalmente, de Davi, mas qual que era a relevância? E como, assim, estou perguntando, de que forma ele era descendente de Davi? Mas era por José ou por Maria? Como é que era? Como é que se dava essa ascendência? Era por José, né? Pelos dois. Pelos dois? Os dois eram primos? Os dois eram, não sei se eram primos diretos ou distantes, mas os dois eram descendentes de Davi. Então, Ah, é porque. a palavra que havia, a profecia que havia a respeito do filho de Davi, se cumpria naturalmente através de Maria e se cumpria, entre aspas, espiritualmente através de José, porque José é o filho adotivo. Então não tinha por onde falar que Jesus não era um filho de Davi. O, o que traz também, dentro desse aspecto de filiação, a relevância de você entender qual que é a sua ascendência. A gente conversou sobre isso no podcast, você Falou. lembra? Mas interessante a gente ver aqui.
bastante distância de geração, né. A gente tá falando se são 48 no total, 42. 42 no É total, isso, né? 3 vezes 14 dá 42, né? Dá. e de você ter de Davi até ele, 28. É muita coisa, né. Agora olha que Eu não lembro, quer dizer, eu descobri recente alguns nomes, mas, não chega perto disso, a né? gente às vezes nem do bisavô ou do Ah, tataravô a gente já não sabe se o você nome, né. souber 5 gerações para cima, você é completamente diferenciado. E às Hoje em vezes dia. tem alguém relevante na nossa linhagem e a gente não faz ideia, né. Cara, olha como Deus, ele dentro do povo judeu isso era tão valorizado, porque, eles não tinham internet, eles não tinham, meios para fazer essas anotações de forma eh, tão boa, e Jesus sabia 42 gerações para trás, cara. Tipo É, assim, sabia exatamente, tá escrito na Bíblia, pá, 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 vem direitinho, entendeu? sim. Cara, a gente não sei, eu não sei, não lembro quem é meu trisavô, meu tataravô, não sei. Como é que pode ter perdido, essa a relevância de forma tão forte de qual que é a sua ascendência? E Jesus, como filho de Davi, ele tinha um posicionamento específico e especial dentro da sociedade dele. Os que eram da descendência de Davi tinham inclusive alguns privilégios. Um deles era não pagar imposto, sabia disso? Não? Quando Davi mata Golias, ele recebe um privilégio que é não pagar impostos. Isso reverbera para toda a descendência dele Hum, para sempre. mas não tem um eu lembro de uma passagem que Pedro vai pegar a moeda na boca do peixe, e ele fala: "Pega pra mim e pra você, Exato. e paga o imposto", Por que você acha que ele fez isso, Jesus? pra dar um exemplo. Não só dá um exemplo para mostrar a hierarquia das coisas. Cara, pega aí. É imposto que tem que pagar? Pega na boca do peixe ali. Coisa mais simples, entendeu? Tipo, Não, eu não vou ficar discutindo a respeito disso. é muito bom. Eu teria o direito de não pagar o imposto por ser descendente de Davi, Mas eu vou pagar. mas eu pago. Não, Muito não bom. faz diferença para mim, entendeu? Uhum. Até porque daí a explicação é: ele olha na moeda, porque falam para ele a respeito disso, né? Como é que funciona esse pagamento de imposto? Ele olha na moeda e fala assim: ó, quem que está aqui na moeda? Uhum. César. Então dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Uhum. Legal, né? Eu acho bem impressionante essa capacidade dos judeus e de alguns outros povos de conseguir fazer, mapear qual que é a sua ascendência, porque isso determina também, em grande parte, qual que é a sua identidade. Então, saber de onde você veio compõe quem você é. Muito bom. Outro dia eu estava pesquisando, cara, aquele deputado federal, Luiz Felipe de Orleans Bragança. Cara, você consegue ver a descendência do cara até Carlos Magno. Carlos Magno foi o imperador dos francos na Alta Idade Média, cara. Acho que século VI, sétimo. Ó, Mano, olha, que são bizarro, né. quanto? 1.300, 1.400 anos. Porque ele é um descendente de Orleans Bragança e tal. Então, assim, é pública e notória a ascendência dele. A gente tem um pessoal, não tem, que é uma família que é descendente de, Dom Pedro, que fica no Rio, que são até Sim. políticos, não são? Não, esses não. Não Não são são? políticos, acho que é só o Luiz Felipe. Acho que tem um só, né, que é. Tem que ter alguns ramos. Tem um ramo de vassouras, um ramo de não sei o que lá. Luiz Felipe não iria para o trono, mas tem um outro ramo que tem os herdeiros reais. Se voltasse o império no Brasil, Uhum. teria exatamente quem que seria o imperador. Isso, Nossa, eu preciso até retomar o estudo da minha, porque eu lembro que eu cheguei até 1700 encontrando um duque e uma duquesa. Só que lá aí, em... lá na Itália, Qual cidade que é? Riposto Catania. Uhum. Só que ao ponto de chegar em 1890 e as coisas não estarem muito bem, e a galera vir pra cá, então Teve fome lá? teve uma recessão forte na Itália nessa época, e eles vieram pra cá. Eu acho que a migração que veio dos italianos ali, vieram parte pro Brasil, veio muita gente pra pousou não, né, porque era Porto, mas veio pra Nova York Hum. também. Teve um espalhar ali na América. No episódio que a gente falou sobre Natal, a gente fala bastante sobre isso. Sobre a criação de Nova York, lembra? Hum. Pelos holandeses. Legal. Quem tiver curiosidade de saber como Nova York foi criada, assista o episódio sobre Natal. Falamos então sobre Jesus, filho de José, Jesus, filho de Maria, e agora tem Jesus, filho de Deus.
E aí? Ah, Aí o negócio fica esquisito. Porque a gente sai completamente do âmbito natural e entra 100% no âmbito espiritual. E a primeira pergunta, ou primeiro questionamento que eu tenho é: como que uma pessoa pode ser filha de Deus? Porque na história é uma novidade isso. Você tinha até alguns mitos, alguns personagens míticos que eram filhos de deuses com mulheres. Mas os deuses nessas mitologias, eles eram muito parecidos com os humanos. Agora, um Deus como o Deus de Israel, que é um Deus que não tem uma personificação uma forma, clara, né? uma forma, e que é o Deus criador de todas as coisas, como que você transforma isso num pai, entendeu? Genial, O que né? você acha disso, cara? Nossa, cara, é genial isso, porque se você for olhar o impacto que Jesus teve de pegar uma forma que é abstrata e conseguir trazer essa forma abstrata para e ensinar, né, no caminho, ensinar que Deus é Pai, sendo que ele tinha uma forma mais abstrata, apesar da gente ter relatos de Moisés face a face, Abraão, e toda a história sendo construída e narrada, e ele chega ali e ele meio. Mas até então você vê que eu acho que a primeira revelação de que Deus é Pai vem por Jesus. Não. Não vem? No Antigo Testamento tem umas 14 menções a Deus como Pai. Mas é uma menção de Deus como Pai da nação, não como um Pai individual, entendeu? Não é íntimo, né? Não é individual, não é pessoal. É uma revelação maior a respeito de Deus como cuidador, criador. Mas o cristianismo é a primeira religião É, que tem Deus como um pai. sim. Porque o próprio judaísmo não tem. É Não. Deus e Deus. É. A inovação, isso falando em termos naturais, intelectuais, não estou falando na realidade dos fatos espirituais. Mas a grande inovação que Jesus traz é, cara, esse Deus que nós adoramos, ele também é o meu Pai e, através do meu sacrifício, ele vai se tornar o seu Pai. Entendeu? Ele conectou, né? Ele trouxe Deus para uma relação pessoal e falou, cara, na verdade vai muito além, porque assim, existe um Deus que está lá no céu e ele me plantou aqui na terra para trazer para vocês a novidade de que ele pode ser pai. Para além disso, quando eu me sacrificar, ele vai se tornar o pai, o seu pai, no momento que você crê nisso pela fé. Porque até então todos somos criaturas de Deus, somos Isso. seres que foram Isso. criados. Não é todo por mundo Deus. filho de Deus. Muito bom. São todos criaturas de Deus. Uhum. No momento que você aceita pela fé o sacrifício de Jesus, você se torna filho de Deus por adoção. Jesus é um filho natural, nós somos filhos adotivos de Deus. Então Jesus é o nosso irmão adotivo, nosso meio-irmão. E mais do que isso, nesse momento também você recebe e você passa a ser habitação do próprio Deus através do Espírito Santo. Então, cara, assim, isso é uma inovação completa em todas as religiões do mundo, porque aquele Deus Todo-Poderoso ele se torna seu pai e de alguma forma habita dentro de você. Como pode? Que relevância é essa que o cristianismo traz para o próprio ser humano, entendeu? Ele quebra um entendimento natural e traz para uma esfera totalmente espiritual. Né? Totalmente, mas nos torna espirituais, entendeu? Uhum. O que é mais bacana do cristianismo é que ele não mantém aquela distância tão enorme, sabe? Humanos, reles humanos e nós deuses aqui. Não. Ele pega o Deus, criador de todas as coisas, e ele vem habitar dentro de você. Ele te adota e habita dentro de você. Isso, assim, a inovação intelectual disso, para mim, essa é a grande diferença do cristianismo. Olhando assim num estudo comparativo de religiões, sabe? Cara, não há nada como isso. Não. Nunca existiu alguém que conseguisse inventar, alguém que conseguisse imaginar uma religião
que o ser humano tem essa ousadia de ser a habitação do próprio Deus, entendeu? Acho que é algo que tira a nossa própria capacidade. O que eu vejo é, normalmente as religiões, elas têm uma doutrina, ensinamentos que te ajudam a melhorar como pessoa. Sim, Aqui a gente tá falando, não, eu como pessoa, eu não sou capaz, eu preciso que Deus habite em sim, mim para que eu venha a ser transformado, né? sim, total. Sabe que no Evangelho de João tem 118 menções de Deus como Pai, só que nesse formato de Pai pessoal. Nossa, a gente vem de um... Nossa, que diferença pro Antigo Testamento. E essa, eu acho muito legal essa paternidade de Deus, porque o Jesus, ele apresenta uma paternidade completamente diferente pessoal. Então, vou te dar um exemplo. Sabe aquele episódio de Jesus que ele lava os pés dos discípulos? Uhum. Tá bom. Esse episódio, ele acontece logo antes da última ceia. Então, quando eles estão chegando para a última ceia, Jesus vai lá e lava os pés de todo mundo. Está lá em João 13. Eu fui dar uma olhada como que isso era relatado nos outros evangelhos. Só que nos outros evangelhos isso não é relatado. Nos outros evangelhos é assim, pega o burrinho, encontra o cara, tal, prepara a ceia, pum, já começa a ceia. E nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, quando termina a ceia, eles cantam um hino e saem. E aí já começa a se desenrolar toda a parte já começa um pouco da não é via crucis, né, mas a preparação para isso, que é a traição de Jesus e tudo mais. No Evangelho de João, quando eles chegam, tem o episódio do lava-pés, se desenrola a ceia, e logo depois da ceia, eles ficam trocando ideia um tempão. E tem um monte de conceito que é passado. Aí eu comecei a pensar, bom, beleza, qual que é a diferença do Evangelho de João para os outros três? Os outros três dão uma sensação de relato escutado. Dá um pouco de sensação de, cara, vamos bater os fatos aqui, vamos escrever. João era um dos três do círculo íntimo de Jesus. Então a sensação que você que você tem quando você lê o Evangelho de João é que ele sentou num quarto e falou assim, cara, eu vou escrever do que eu me lembro. Quais foram as minhas experiências pessoais com Jesus. E é por isso que no Evangelho de João você sente Deus muito mais próximo. Porque João conseguiu capturar de Jesus de fato o que era a paternidade de Deus pela proximidade deles, entendeu? Uhum. Sabe que assim, dentro do círculo de confiança de Jesus era Pedro, João e Tiago. Pedro e Tiago não têm evangelhos, mas João tem. Então todo o relato de João traz pra gente essa percepção muito forte de Deus como um pai pessoal, sabe? Jesus era meu amigo e Deus é teu pai. Tira o afastamento de Deus e traz Deus para que você possa conviver com ele, contar com ele e se abrir com ele. É muito incrível isso, né? Demais. Você tem essa sensação com relação a Deus? Dele ser seu pai mesmo? Tenho por revelação, não por... porque tem duas coisas, né? Eu vejo que muita gente pode entender isso. Ah, eu entendo que Deus é meu pai, mas... Sei lá, se você tem a experiência de viver e realmente conseguir atestar na sua vida que Deus é seu pai, ou simplesmente você tem por fé? Eu acho que são duas coisas Sim. diferentes. Eu tenho por revelação e por experiência, que eu acho que é algo que passa a ser não só algo abstrato, mas vira um fato, que eu vejo que é o que Jesus começa a demonstrar. Tanto que quando Jesus, muito questionado, ele fala, eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Sendo que Deus era um Deus abstrato, como assim você está vendo Deus fazer alguma coisa? Significa que ele tinha um olhar que não era natural. Ele tinha o espírito dele começa a ser aceso e ele começa a ter um olhar espiritual das coisas. E eu acho que é um fato bíblico, né? Que Jesus acende o nosso espírito através dessa transformação. É como se a gente viesse criaturas, seres que depois da queda no Jardim do Éden, fala, né? Que se Adão e Eva pecassem, eles iam morrer. Só que a morte é no espírito, não é uma morte física, porque Sim. depois que eles pecam, não acontece uma morte física, eles simplesmente se afastam de Deus. Sim. O afastamento de Deus cria morte no nosso espírito. Então a humanidade começa a viver
corpo e alma, Sim, simplesmente. sim. Então, emoções, decisões, necessidades, tudo isso é gerado. Jesus vem, ele acende o espírito e através do acender do espírito, nós somos literalmente, a gente ganha uma nova habilidade, né? Eu vejo isso muito forte, assim, que a gente começa a ter, sei lá, um acesso a algo que a Bíblia fala que Jesus é o pão da vida, né? Aham. Aquele que veio para que nós não venhamos ter fome. É como se uma peça, algo que falta dentro de nós, quando a gente é aceso no espírito, você tem é, é indescritível a satisfação que você tem em, em simplesmente sentir aquilo, em simplesmente ter a convicção de que você tem um pai que não vem que não é daqui, né? Eu, pelo menos, pela minha história sem pai e tudo, eu lembro quando eu tive o primeiro contato com um ambiente, uma atmosfera espiritual, que era Isso assim, foi na Zion, não? foi Nazar. Primeira vez que eu entrei num culto e eu não tava nem no. Porque como a nossa igreja ela cabe ali, sei lá, 300 pessoas no templo, a partir de. É quando enche lá em cima, você tem, a gente chama de overflow, né? Que tem uma TVs ali e você aloca as pessoas que não couberam em cima. E eu lembro de chegar e não ser nem em cima, tava no overflow, tava muito cheio. E primeira vez que eu entro numa igreja evangélica, pra você ter uma ideia. Que ano foi isso? 2016. Eu nunca tinha entrado. E eu lembro de entrar e começar a sentir crises, assim, no meu corpo e coisas que eu nunca tinha sentido, que eu sabia que não era emoção, não era emoção aquilo. Era algo a mais, assim. Então, isso me trouxe aos poucos entender aquilo, entender na Bíblia o que era, né? Em Atos fica muito claro, depois que Jesus vai embora, os discípulos estão ansiosos para continuar indo, e ele fala: Não, espera, porque Aham. vai vir algo, né? Algo vai vir sobre vocês, que era o Espírito Santo. E ali eles são ativados, Atos começa a ser narrado e a gente vê sobre coisas sobrenaturais sem a presença física de Jesus. Jesus foi embora e ele deixa ali, tipo assim, ó, todos os ensinamentos que ele começa a ter, as pessoas começam a vivenciar aquilo sem a presença dele, Sim. né? Então, depois tendo esse entendimento, eu falei, caraca, isso daqui é realmente algo que, primeiro, né, Jesus não está morto. Foi quando eu comecei a presenciar esse tipo de narrativa que eu acho que, olhando no passado, tive muito pouco contato com Bíblia. Pouquíssimo, assim. Pelo contrário, tinha até um pouco de preconceito, assim, até por pessoas próximas que acabavam não passando tanto a revelação certa daquilo que Deus era. Então, a minha experiência pessoal fez com que eu começasse a entender esse fato realmente de ver que todos esses ensinamentos, Jesus como era em todas as formas, sendo aplicado na minha vida de uma forma que não foi racional da minha parte, foi algo que simplesmente obedecendo, entendendo as doutrinas e começando a aplicar e começando a ter essa experiência. Legal, porque você sabe que na Roma Antiga, os deuses eram os seus ascendentes, né? Então, A própria linhagem. as casas, quando você tinha a proteção dos seus ascendentes, eles eram os deuses. E o sacerdote era o patrifamílias, o homem mais velho da casa. E quem não sabia quem eram os seus ascendentes ou não tinha ascendentes famosos, que era a plebe, esses iam para os templos de Diana e para os outros templos, porque eles não tinham a sua cobertura espiritual familiar. Então eles acabavam se protegendo na plebe. Agora, em Israel, para os judeus, nunca foi assim, porque eles sempre tiveram um Deus que era comunitário. Quando o cristianismo chega para o Império Romano, ele cabe como uma luva para a plebe, porque a plebe não tinha a condição de ter um Deus que fosse para todos. E os romanos, a nobreza, olhava para aquilo e falava assim: mas que história é essa de Deus para todo mundo? Que história é essa de Deus que é seu pai? Quem é meu pai? É meu pai mesmo, meus ascendentes são meus pais. Então a inovação do que o cristianismo traz também é: nós somos uma religião para todos. Você não precisa ser bem nascido para ter Deus como seu pai.
você não precisa ter tido pai para ter Deus como seu pai. Uhum. Então, por exemplo, na minha experiência pessoal, eu tive um bom pai. Então, a transferência da figura ou o espelho, o paralelo que você faz é simples. Muito bom. Talvez para você não tenha sido tão fácil. Então, você precisa romper algumas barreiras e ter algumas revelações para ocupar esse lugar de pai que já não estava tão bem desenhado para você. É verdade. Mas uma vez que você consegue ultrapassar as barreiras da sua experiência pessoal, cara, você não é mais órfão, entendeu? Você tem alguém que cuida de você. Eu me lembro de um chefe que eu tive, que ele era tcheco, morava nos Estados Unidos. Ele era uma figura. E aí um dia a gente estava conversando e ele sabia que eu era cristão, tudo. E eu falei para ele, falei, cara, eu não me preocupo tanto com as coisas como elas acontecem, porque eu sinto que, Deus cuida de mim. Daí ele falou assim, mas como assim Deus cuida de você? Falei, cara, eu sinto que ele cuida de mim, ele cuida dos meus interesses. A palavra diz que eu cuido das coisas dele, ele cuida das minhas coisas, então eu tô tranquilo. E aí ele foi muito honesto e falou assim, cara, ninguém cuida de mim. Ele não tinha essa sensação de que era cuidado, entendeu? Isso é muito louco. Ele não tinha essa sensação e percepção de cuidado. E quando ele olhou pro meu testemunho, ele falou assim, cara, eu queria ter isso que você tem. Eu falei, é isso que é o cristianismo, entendeu? O cristianismo é você, pela fé, ser adotado por Deus através do sacrifício de Jesus e você nunca mais se sentir sozinho ou desguarnecido, porque você tem um Deus que cuida de você. Esse aspecto da paternidade de Jesus que ele trouxe pra gente, pra mim é o mais relevante de todos. É o que de fato transformou o mundo, sabe? Caraca, nunca tinha contado essa história. Pesado. E você conseguiu apresentar pra ele? Cara, na verdade, assim, não foi nem pesado, porque pra ele foi uma constatação, assim, sóbria. Do que ele já sabia. No dia a dia, assim, foi assim, puxa, Antônio, eu queria também ter isso, entendeu? Eu nunca fui um cara muito evangelístico, assim. Com tudo isso que a gente falou a respeito de Jesus, a gente conseguiu cobrir Jesus de uma forma natural, como filho de José e Maria. A gente cobriu Jesus de uma forma também natural, mas como filho de Davi, toda a sua ascendência, a importância disso. E aí, o último aspecto de Jesus foi Jesus, de fato, como filho de Deus. E todo o desdobramento de você ter um Deus que é pai e que pode ser nosso pai. Muito bom. Eu vejo que ainda fica uma deixa também, né? Não só é o nosso pai, pode ser nosso pai, né? Porque a Bíblia fala que a filiação vem por meio de Jesus. Uhum. Mas eu vejo que deixa aqui também, se a gente entende que Deus é pai e a gente tem as doutrinas e os ensinamentos, a gente consegue aprender com Deus como ser um pai melhor aqui na Terra. Total, concordo 100%. Né? É o nosso melhor exemplo de pai. Totalmente. Show. Então, acho que em vez de ficar buscando, né, em pessoas, exemplos, em outras, a gente tem algo que é não só corpo e alma, mas é espírito. Então, é como se fosse todos os nutrientes que a gente precisa para poder viver, entender o que a gente foi chamado aqui na Terra e conseguir levar nossa família por esse caminho. Creio que... Com certeza. Acho que é uma boa deixa para a gente terminar esse episódio. Muito bom. Pessoal, obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Veja outros episódios, a gente fala também sobre outros aspectos de paternidade, inclusive de Jesus. E tamo junto. É isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima.